Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets, passo a passo dos mercados. Já sabemos que isto já é mais a correr do que outra coisa, vamos bem lançados, mas há razões para isso. Estamos felizes porque estamos a evoluir, estamos a descobrir. Bem, estamos no final da investigação, é o último indicador que eu trago para comparar com o CCI, que é aquilo que eu tenho vindo a fazer. Se é a primeira vez que está neste canal, subscrevam, veja todos os vídeos que estão para trás, para que tudo lhe possa fazer sentido, para que não se sinta perdido, coloque like e reencaminhe para os seus contactos. Para aqueles que já são subscritores, não se esqueçam, se tiverem sempre a conhecer pessoas novas, divulguem, coloquem like, ajudem a promover e vamos então passar àquela que é a batata fria, como se costuma dizer. Bem, o que é que estamos a fazer? Estamos a comparar o CCI com os indicadores e faltava um último. Qual era esse último? O volume. O volume, porque o volume é aquilo que diz tudo. O preço sobe com mais ou com menos força em função de haver muitas transações e muito volume a ser negociado em bolsa, ok? Portanto, não é a minha missão hoje explicar um bocadinho o volume, é a primeira vez, ou seja, eu ainda não fiz um vídeo específico sobre o volume, já fiz assim alusões, hoje vou dar umas pinceladas, mas prometo que farei vídeos mais para diante, mais em concreto sobre o volume. Bem, então vamos lá. Primeiro, vamos aqui procurar, vamos aqui à função, vamos até procurar o volume. Escrevemos as três primeiras letras, vol, de volume, ok? E é esse que nós vamos escolher. Escrevemos aqui o volume. Quando o mercado termina em alta, ela vai ficar em verde. Quando o mercado termina em baixa, ela vai ficar em vermelho, ok? Bem, vamos já aqui limpar e esclarecer já o seguinte. Por exemplo, esta mais alta verde que aqui está, não significa que houve mais compras do que vendas. Essa explicação eu vou deixá-la já. Não. As ordens transacionam-se pelo número de ordens, pelo mesmo número de ordens. Ou seja, se alguém está a vender duas ações, só as vende se alguém quiser comprar a três ações. Se houver alguém a vender duas ações, mas só houver alguém a querer comprar uma ação, só se vai transacionar uma ação, a outra fica por se transacionar. Dito de outro modo, transacionam-se sempre o mesmo número de ordens. Portanto, não há mais volume, não há subidas porque há mais pessoas a querer comprar, ou não há descidas porque há mais pessoas a querer vender. Mas também é verdade, isto também é um bocado de verdade aquilo que eu acabei de dizer que não é, mas basicamente o que é que determina se o preço desce ou se o preço sobe? É muito tão simplesmente isto. O preço sobe se aqueles que querem comprar estão com mais pressa de realizar um negócio do que aqueles que querem vender. E o preço desce quando aqueles que querem vender têm mais pressa de realizar um negócio do que aqueles que querem comprar. Ok? Pronto, basicamente é tão simples quanto isto. Portanto, é a ansiedade e a pressa que leva, porque aqueles que querem vender têm tanta pressa de vender que acabam por se sujeitar a vender a preços mais baixos, porque têm pressa de vender. E aqueles que querem comprar têm tanta pressa de comprar com medo de perder o negócio que acabam por aceitar pagar preços mais altos. Percebido? Penso que sim, mas eu prometo que vou fazer vídeos sobre isso. Bem, mas nós queremos o volume, porque quem é o anfitrião? Quem é que manda nesta festa toda? Até agora, o protagonista é o CCI. Vamos lá procurar CCI e vamos lá pôr aqui. Pronto, vocês já sabem como é que eu o configuro. Vamos lá aqui pôr o CCI. Primeiro, eu já podia ter feito este trabalho, mas também para aqueles que é a primeira vez que aqui estão. Vamos lá, então, já sabemos que o CCI, vamos pôr a linha do meio. Esta linha que é 0. Por cima de 0 o preço está normalmente em alta, por baixo de 0 o preço normalmente está em baixa, ok? Isso é facilmente perceptível. Vamos pôr aqui a zona de sobrevenda, que eu aqui vou escolher esta, vou-lhe dar aqui o tom 2, vou pôr aqui menos 100 e vou pôr a verde, porque é a zona de sobrevenda, e vou pôr, parece contraditório, parece bipolar, mas a vermelho vou pôr a de sobrecompra. Porquê? O preço está tão sobrecomprado, tão excedido, que a qualquer momento ele poderá vir a cair. Daí que por isso que eu ponho vermelho. E em baixo ele está tão excedido de vendas que poderá vir a subir, ou seja, compras, ok? Pronto, basicamente era isto que eu vos queria mostrar para já. Agora, eu como quero falar no volume e como só temos história a partir daqui, que informação é que o volume aqui nos dá? Olhem, reparem no seguinte, vamos aqui só perceber aqui, fazer aqui uma breve introdução. Estão a ver aqui
Esta, a mais negociada de todas, que eu até vou pôr uma velinha aqui, a mais negociada de todas, reparem-se. Reparem que o volume aqui em baixo, aqui, é claramente inferior aqui, não é? Mas eu agora vou-vos aqui pôr a pensar o seguinte. Vou pôr aqui. Repare-se no detalhe. É claramente descendente, não é? Só que a pergunta que se coloca é, quando ele estava aqui a 90, era mais barato e compravam-se mais títulos com o mesmo dinheiro do que aqui a 170. Ou 180. Olha, vamos usar o número 180. Por aqui há a zona de 180. 180 é o dobro de 90? Não é? Se alguém aqui, com 90 euros, 90 dólares, apenas comprava uma ação, aqui para comprar uma ação precisa de 180 dólares. Logo, se o volume aqui tiver por metade, em termos monetários, quem compra uma ação aqui, com o mesmo dinheiro comprava duas aqui. Daí que é aceitável o dobro do volume aqui ser equivalente ao volume aqui. Faça-me entender. Eu vou deixar isso para explicar de maneira mais aprofundada num outro vídeo. Ok? Bem, mas algo que é muito interessante e que eu também quero que analisem com algum critério, não me querendo eu precipitar, é olhem lá para este volume aqui. Olha, este volume de negociação aqui vermelho deu-se mais ou menos aqui na mesma zona de preços. Não é? E o objetivo deste vídeo é percebermos se ele nos oferece aqui alguma informação complementar ou se é substituto. Basicamente, não era este que eu queria fazer, eu até vou aqui apagar esta. Basicamente eu posso já adiantar. O indicador de volume é claramente um indicador complementar. Porquê? Porque o CCI, que é com quem estamos a comparar, não nos dá informações do número de transações nem do preço. Dá-nos de que o mercado está em alta, o mercado está em baixa, o mercado está sobrecomprado ou o mercado está sobrevendido. Mas não nos diz a que níveis, nem a que volume de transações. Já vamos ver isso com alguma maior percepção. Mas repare-se que aqui o volume das compras, do momento em que o mercado foi de alta, é menos do que quando o mercado é de baixa. Repare-se, vou até aqui pôr uma seta. Então ele ajuda-nos aqui numa percepção. É que o mercado, quando cai, há mais gente a vender ou há mais gente com mais pressa. Assim é que é, há gente com mais pressa. Eu agora ia cometer o mesmo erro para o qual eu chamei a atenção no início. Há mais gente com mais pressa de vender do que aqueles de comprar. A pressão está sobre as vendas. Ao contrário daqui que estava sobre as compras. Repare-se que até deu origem a todo este impulso. Ok? Faço-me entender, não faço? Bem, então vamos aqui. Antes de compararmos diferenças de preço, vamos tentar comparar preços ao mesmo nível. E para isso vamos começar aqui por esta zona. Olha, vamos começar por aqui. Ok? Pronto. E vamos juntar aqui estes mínimos, que foi, quando o preço, esta zona de suporte, ainda que seja descendente, é notório, não é? Até porque isto é de uma linha que vem daqui assim. Podíamos comparar este também, mas aqui não tínhamos dados do volume ainda, que o gráfico ainda não os fornecia, ok? Por alguma razão, também está em gráfico semanal, agora também não é isso que é para aqui chamado, mas vamos analisar o negócio de transação. Como é que nós vamos fazer isso? Mas também vos vou chamar a atenção que há outros detalhes que me chamam aqui a atenção. Eu também quero analisar este mínimo aqui, que condiz com esta zona de suporte. Talvez este máximo, olha, estes máximos e estes condizem aqui com estes, vamos pôr assim, vá, aqui para haver uma margem, é aqui, não é? Pronto, dá para perceber aquilo que eu estou aqui a fazer, não dá? Pronto, agora aquilo que eu quero aqui fazer é fazer contas. Qual é que é o volume? Vamos fazer contas, vamos perceber o quanto de interesse existia e se fazia sentido todas estas subidas que aqui estão, porque é que aqui não subiu tanto e aqui subiu mais ainda? Vamos comparar.
Bem, então vamos pedir ajuda da calculadora, mas para pedirmos a ajuda da calculadora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha câmera por uns momentos, porque vou precisar que vocês vejam, quando eu me ponho aqui, reparem, estão a ver onde está a cruz, onde eu estou em cima aqui, desta vela, olhem para a esquerda onde está a minha câmera, vamos tomar nota, o que é que diz ali? Diz Open, Close, ou seja, preço de abertura, preço de fecho, High e Low, preço mais alto e preço mais baixo. Vamos fazer isto de maneira simples. Vamos ver qual é que é o preço médio, porque nós não sabemos a quanto é que as pessoas compraram, mas sabemos que ao longo de toda esta vela, o preço andou entre o mínimo dos 90,74 e o máximo dos 108,61. Mas na verdade, o maior volume de negociação dá-se entre o preço de abertura e de fecho, que é entre o Open e o Close. Ele foi o mínimo, foi o máximo, mas depois recuou, ou recuperou. Mas nós, por via das dúvidas, vamos somar aqueles números que ali estão. 92,03 mais 104,82 mais 108,61 mais 90,74. Vamos tomar nota desses números? Portanto, vamos lá, vamos pegar numa caneta, tomem nota, olhem cá para baixo, foi no dia 3 de agosto, se olharem cá para baixo aqui, vai dizer que é dia, aqui embaixo vai aparecer a data, eu ponho em cima da vela e vai dizer, foi na semana correspondente a 3 de agosto de 2024. Ora bem, 3 de agosto de 2024 marcou uma abertura a 92,03, vamos escrever, um fecho 104,82, o preço 108,61 e low, que é mais baixo, 90,74. E vamos tomar nota do número que ali está mais abaixo, que é volume TIC. Qual é que foi o volume que existiu ali transacionado? E foi qualquer coisa como 8.086.409. Nessa semana foi transacionado 8.086.409, mais ou menos para percebermos, ok? Bem, eu vou voltar à minha câmera, vocês já tomaram nota, e agora vocês podem fazer o mesmo para todas estas, vão aqui depois e vamos também somar esta, está bem? Pronto, eu vou fazer a primeira para vos fazer aqui uma demonstração. Vou só aqui procurar a calculadora, que eu pensava que já a tinha aqui, mas vamos aqui procurar, vou aqui fazer uma demonstração. Então o que é que nós fazemos? Vamos somar os preços. E os preços que nós tínhamos era 92,03 mais 104,82 mais 108,61 mais 90,74. Isto dá igual a este montante, mas o preço médio vamos dividir por 4. Olhem, nós podíamos dividir só o preço mais alto e o preço mais baixo dividir por 2, ou o preço de abertura e o preço de fecho dividido por 2. Mas estes números foram todos percorridos, vamos fazer assim. Vamos fazer aqui um número redondo. Isto dá uma média de 99,05. Digamos que foi transacionado nesta semana a uma média de 99,05. Mas atenção, vezes quantos títulos, não é quanto montante, é quantos títulos. Agora a resposta deste preço médio vezes os títulos é que nos vai dizer o montante total transacionado. É aproximadamente 8.086.409. Ok? Isto dá-nos a quantia de, reparem, 800.958.811.45. Ok? Portanto, negociou-se isto. Portanto, é esta a conta que eu quero que vocês façam. Então, basicamente, aquilo que nós agora vamos aqui fazer é, eu já aqui tenho esses dados, mas nós vamos agora aqui pôr uma corzinha, porque eu já aqui tinha os dados. Ok? Pronto, este foi o volume. Foi ou não foi? Eu até vou aqui procurar. Foi ou não foi? Ok, eu aqui tenho arredondado. Ok, mas devia de arredondar para baixo. Ok? Portanto, vamos arredondar para baixo. Pronto. Ok? Pronto. Não vale a pena fazermos o mesmo para este.
E se nós fizermos o mesmo para este, eu já sei quanto é que foi. É simples. Aliás, eu já tinha aqui preparado, não é? E dá este montante. E agora reparem no detalhe. E dá para perceber, aqui não há engano, porque o preço está mais ou menos ao mesmo nível. Reparem, aqui o preço de abertura foi nos 92,03, mas nesta o preço de abertura até foi mais baixo. O preço médio deste aqui, que foi realizado no dia abril de 5 de abril de 2025, o preço médio é até 99,72. Até uns cêntimos mais alto, o preço médio até uns cêntimos ligeiramente mais alto. Foi mais volume transacionado. Mas reparem, qual é que é a diferença? Aqui negociaram-se 800 milhões e aqui negociaram-se 2.272 milhões 352.175. Usando a expressão numérica na Europa, porque se fosse nos Estados Unidos, diríamos 2.272.352.175. Reparem, isto foi quantas vezes mais? Isto foi mais do que 2 vezes mais. Nós até podemos fazer a conta. Eu vou-vos dizer quanto é que percentualmente foi negociado a mais. Fazemos 2.272.352.175 a dividir por 800, 958, 811 menos 1 dá igual, vezes 100, negociou-se mais 183%, vamos lhe pôr aqui redondados 184%, ok? Pronto, eu já cá tinha feito esta conta, ok? 184%, ok? Está verificado. Agora, muita atenção. Mas se os preços aqui estavam mais caros, quanto é que aqui foi negociado? Vamos ver. E aqui foi negociado, vocês já têm aqui a conta feita, isto. Foi negociado isto. Bem, curioso. Em termos de volume, negociou-se menos. Vamos fazer esta conta? Bem, eu, em vez de minimizar a calculadora, cometo sempre este erro. Ok? Pronto. Vamos lá só fazer esta conta. 1183, 822, 415, ok? A dividir por 2.272, porque é assim que temos que comparar o volume. Temos que o comparar assim para perceber, porque os preços aqui estão bem mais elevados, por causa de eu ter dito que a média era a 180 e aqui a 90. E assim não há enganos. Mesmo assim, aqui foi negociado menos. Quase metade. Menos 1 dá igual, vezes 100, negociou-se menos 47,9%. Menos, eu até vou pôr aqui, menos 47,9%. Está ok? Pronto. Vá lá, agora vou minimizar que é para não haver erros. Bem, vamos continuar. E aqui, quanto é que foi negociado? Olhem, aqui negociou-se isto. E quanto é que se negociou aqui, nesta vela? Porque esta está ao mesmo que esta. Uma das formas e uma das utilidades desta ferramenta do volume é ajudar-nos a perceber se isto é um suporte consistente, porque se for consistente tem que se negociar o mesmo volume mais ou menos que aqui, ou até mais, eu diria. Mas não há mal em ser menos. Não há mal, porque aqueles que já se posicionaram aqui podem não ter saído do preço e agora estarem à espera que sejam outros a entrar. Mas quando o preço está em alta, o volume normalmente tende a acompanhar. Então vamos lá pôr aqui as cores e quanto é que ele aqui está. Reparem. Ou seja, se nós quisermos comparar, reparem que se nós quisermos comparar, eu até diria que aqui se negociou menos 54% do que aqui, é significativo, é um sinal. Mas do que aqui, foi quanto menos? Vocês sabem? Foi menos 76%. Menos 76%. Mas já agora, eu até vou fazer aqui o seguinte. Quanto é que foi no outro? No outro tinha sido menos 48, 47.9, 48. E vou-lhe pôr aqui. Aqui. Este negociou-se menos do que aqui 48%.
este menos 54% do que aqui e menos 76% do que o volume até agora mais alto negociado. Outra comparação, e nós temos que perceber que, repare-se no detalhe também, nesta entrada daqui, o preço de facto não estava ainda na zona de sobrevenda. Se nós pusermos aqui o cursor, nós percebemos que é aqui, reparem que ainda não estava na zona a sair da zona de sobrevenda, ok? Mas este estava exatamente, eu diria quase que no ponto, exatamente no ponto, olhem bem para baixo, para a linha, está mesmo cá no ponto, não está? Reparem, então vamos lá pôr aqui. Muito bem. E agora até queremos analisar também esta, reparem, esta deve ser por aqui e esta deve ser por aqui. Vamos afinar, vamos perceber. Esta daqui está exatamente no ponto e esta daqui, olhem, também estava a subir. Portanto, estava por aqui. Portanto, não é assim tão informativa, mas o volume ajuda-nos a perceber exatamente. Olha, aqui, neste ponto de suporte ainda não era conhecido. Foi conhecido, ele vem daqui, desta resistência descendente, ele vem daqui, dá aqui um ponto de apoio. Mas é depois, quando vem aqui até mais abaixo, que embora tenha perdido o mínimo com relação a este ponto está mais baixo que este, mas o grande volume e a vela de recuperação, que é uma vela envolvente de alta, em toda a regra, preenche a vermelha, toda ela íntegra, tanto por mínimos como por máximos, como por abertura e fecho, preenche toda, daí que é uma vela envolvente de alta, e com o volume, digamos que está aqui a corroborar tudo, ou seja, repare-se no detalhe, uma vela envolvente, numa zona de suporte, um preço a sair da zona de sobrevenda, um volume claramente muito elevado historicamente, aqui o volume foi claramente o indicador complementar. Já aqui, diz que o preço já está mais alto, ok, eles ainda continuam a entrar até mais do que aqui, mas os que entraram aqui ainda se calhar se mantêm, mas aqui está-se a perder alguma força. Vamos analisar agora estes máximos. Olhem, estes máximos. Este máximo que aqui está, vamos pô-lo aqui, este máximo. Bem, vou pô-lo a um verde não tão expressivo. Ok? É um verde mais clarinho. Pronto. Não é assim tão expressivo, reparem-se. Mas ainda assim, olhem o detalhe, isto é muito importante analisar. É mais volume negociado nesta vela verde aqui, quando atingiu o máximo, do que nesta aqui. E vocês dirão assim, epá, houve muita gente a comprar. Não, houve os mesmos que existiram, aqueles que estavam a vender, porque elas, lembrem-se disto, ela está verde, mas isto é ilusório. Acaba por dar aqui um género de uma ilusão óptica, por isso é que há muitos analistas que preferem usar as barras. Gera esse sentimento, mas há tantos negociantes a comprar como a vender. O que aqui acontecia é que os que queriam comprar estavam com mais pressa. Bem, e há uma razão para isso. O preço superou aqui uma resistência, máximos históricos, na altura isto é máximos, supera estes máximos, aqui o preço faz este suporte e quando chega aqui dá a sensação que também está a superar aqui este máximo. Reparem, esta vermelha também está a superar. É natural que a malta pense assim, epá, o tal FOMO, aquela mensagem que está agora no marketing dos influencers, que é melhor não deixar passar uma oportunidade e estar lá para não a deixar passar. A verdade é que eles pensam, pá, isto não para de subir, eu vou comprar já, é como ao preço das casas. Mas depois, afinal, alguém vendeu. Vamos analisar o volume desta vela dos que venderam. Vamos pô-lo a vermelho, porque ela é vendedora. E há mais negociação. Parece que aqueles que entraram que se assustaram e descargam abruptamente. Não é? Ok, mas agora, como esta semana ainda não terminou, eu não vou analisar o volume até agora negociado, porque a semana ainda está assim, está volátil, mas ainda mal está assim, ok? Agora, vamos reparar no seguinte detalhe.
É isto que nós queremos comparar. Nós queremos comparar esta vela verde com esta vela verde. Se aqui o preço, depois de chegar aqui, reparem no detalhe, o ponto de suporte tem mais volume do que o último ponto de suporte. Da mesma zona, precisamente da mesma zona de preços. Então o ponto de resistência da vela verde, queremos compará-lo com o ponto de resistência da vela verde. Vamos ver que resultados encontramos. Olá. Esta vela verde, vamos pô-las aqui. Esta vela verde tem muito, mas muito menos volume do que esta. Impressionante. Quanto de menos? Quanto de menos? Até vou pôr mais intensa. 69% menos. Reparem no detalhe. Na zona de suporte há 54% menos de volume negociado na zona de suporte e na zona de resistência há 69%. Quer dizer que eles estão ansiosos. Já vimos nos indicadores anteriores se isto é sinal de algum receio ou não. Para já é sinal da falta de certezas e de confiança quanto à subida, mas ainda não é um sintoma de medo. Quando vocês virem este vídeo já saberão o que é que aconteceu, porque ele é apresentado sempre meses mais tarde. Mas a conclusão é contundente. O volume traz-nos aqui uma informação complementar, auxilia-nos aqui, dá-nos aqui uma ajuda de facto e podemos considerá-lo como um indicador muito importante. Mais importante do que eu diria quase qualquer outro. Porquê? Porque é independente. O CCI é indicador dependente, o volume é independente. O preço também é independente, mas depende do número de ações transacionadas no dia, ele ter mais ou menos consistência, mais ou menos volatilidade. Portanto, eu espero que vos tenham feito sentido, espero que tenham gostado, espero voltar a ver-vos, coloquem like, subscrevam e reencaminhem. Vamos continuar. Terminamos aqui a comparação de indicadores com o CCI e agora vamos nos focar nos próximos vídeos apenas no indicador CCI e no preço. E simular vários modelos que nos poderiam trazer mais ou menos assertividade, mais ou menos eficácia, para depois procurarmos por mais ou menos eficiência. Saudações voláteis, um bem-aja. Cá vos espero.